Olá pessoal, me chamo Camayora Rocha. Você tá falando sério? Ih, rapaz. É isso mesmo, Camayora Rocha. Para quem não sabe, Camayora é um nome de origem indígena, né, de uma etnia que vive no Parque Nacional do Xingu, né, que foi um parque que foi criado com incentivo do governo com o trabalho dos irmãos Vilas Boas. E eles estão até hoje lá, dezenas de tribos de índios e etnias diferentes. Então é um nome de origem indígena, mas eu fui somente batizado com esse nome, não tenho descendência nenhuma. Mas vamos ao que interessa. Primeiro eu gostaria de pedir a você que assista o vídeo até o final, se possível. É um vídeo que é voltado para pessoas que querem adquirir um carro elétrico, que moram no Rio de Janeiro e que fazem viagem. Então é muito importante você assistir até o final, porque eu vou passar algumas informações aqui ao decorrer do vídeo todo, que foi através de pesquisas que me levaram, né, a decidir a respeito da substituição do meu carro. Então, se puder, assista até o final. Atualmente eu tenho um Honda Civic G10 EXL 2.0 com GNV quinta geração. É um carro confortável, potente e espaçoso. Para a família, eu tenho 2 filhos, esposa e 2 filhos, então é um carro que nos atende bem. Porém, o consumo é alto, né? Mesmo com o GNV, a minha faixa de consumo varia de 750 a 1.100, 1.200, dependendo do mês. Por exemplo, esse mês de novembro agora, que a gente tem 2 feriadões e tem ano letivo, com certeza eu vou ficar lá no alto do meu consumo, da minha média de consumo. Porque tem 2 viagens para fazer, tem ano letivo com provas e aí a gente acaba se deslocando mais, além das coisas do cotidiano. E eu já vinha pensando em fazer substituição por um carro elétrico. Porém, sem condições, os carros estavam totalmente fora da minha realidade. Se eu fosse considerar um carro, então, que fosse com as mesmas características do meu, de potência e tamanho, conforto, 300 mil para cima. Não está dentro da minha realidade. Então eu ficava só observando. Acompanhava a marca BYD, né? Mas só com carros grandes. E recentemente eles lançaram o Dolphin, né? Que é um carro hatch, relativamente compacto, mas não é tão compacto igual aos que tem no mercado hoje, por exemplo, da Kia, ou da Renault, ou da GWM, que chegou agora. E aí eu falei, vou dar uma olhada nesse carro, me interessou. Dei uma pesquisadinha rápida na internet, fui na concessionária e obtive informações com o vendedor a respeito do carro, né? Sentei no carro, senti e não fiz test drive de imediato, gostei do que eu vi e aí falei, bom, agora eu vou pesquisar mais a fundo. Fui para a internet pesquisar e na internet eu encontrei centenas de vídeos sobre o Dolphin, de proprietários, youtubers, vendedores. Então, assim, para quem quer comprar um Dolphin, você não vai ter problema de achar informação. Porém, né, eu moro no Rio de Janeiro, tenho uma casa em Paraty, rodovia BR-101, 185 km de trajeto, que é subida, descida, estrada bem sinuosa, freadas bruscas, e eu precisava considerar isso. Consigo chegar da minha casa à minha outra casa sem abastecer, com autonomia, considerando esse trajeto? Era uma pergunta. A rodovia BR-101, né, Rio Santos, tem poucos postos de combustível. Combustível comum é muito caro, é mais de R$2 mais caro do que na capital. GNV tem 2 postos, um em Angra e um em Paraty, fica na faixa de 6,70 e pouco o metro cúbico. Então, assim, é um combustível caro, te limita a você rodar.
e a gente tem um trajeto de aproximadamente 90 a 100 quilômetros, um perímetro, né, costeiro de 90 a 100 quilômetros de praias e cachoeiras lindas, dezenas. E aí quando você vai para um feriadão, você acaba ficando limitado em poder conhecer e desbravar a região em função também de combustível, de autonomia e tudo mais. Então, eu pesquisei na internet muito sobre o Dolphin, encontrei vários vídeos sobre a autonomia do veículo em viagem de proprietários, porém, a grande maioria é para a região de São Paulo e Curitiba. Trechos que são muito retos, que tem poucas subidas ou subidas com pouca inclinação, poucas curvas, poucas freadas, e isso é totalmente diferente da minha realidade. Embora nesses vídeos ele já apresente uma autonomia bem razoável, chegando próximo ao que o Inmetro determina para o veículo, que é 294 quilômetros, com uma perda de 30% segundo a BID, que é um coeficiente de segurança do Inmetro, porque quando você recarrega o carro, 100% da bateria, ele aparece numa autonomia de 405 km. Mas nas informações técnicas ele apresenta 294. Esses vídeos não me serviam como referência. Então, para você que é do Rio de Janeiro, que pensa em comprar um carro elétrico, um Dolphin, ou parecido com a mesma característica de autonomia, veja esse vídeo até o final, que eu vou te dar algumas informações. E os próximos vídeos que eu vou fazer, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, eu vou fazer alguns vídeos sobre infraestrutura de instalação, como fazer, faça você mesmo. Eu sou engenheiro, então muitas das coisas eu faço eu mesmo, e vou fazer também mostrando, quando eu fizer um trecho de viagem para Paraty, como é que foi o comportamento do veículo acerca de economia, de consumo e etc. Então, feito todas essas pesquisas na internet, ainda não me senti seguro, mas estava confiante. Chamei minha esposa e falei, vamos lá na concessionária fazer um test drive, combinei com a vendedora, fui lá, olhei o carro, né, parado, e aí fomos fazer o test drive. De imediato já minha esposa já foi dirigindo e eu fiz questão de ir no banco de trás, atrás da minha esposa, para verificar o espaço físico. Eu tenho uma deficiência na perna que me limita o movimento bastante do joelho, então eu não consigo sentar em qualquer lugar. A perna não dobra 100%, não chega a 90 graus. Então, assim, não dá para sentar em qualquer lugar. E aí ela foi dirigindo e eu fui atrás tranquilamente, não tive problema de espaço. Depois a gente trocou e ela foi atrás de mim e eu fui dirigindo com o banco todo para trás, que eu preciso estar com o banco todo para trás para dirigir. Também não tive problema de acesso aos pedais, ao volante, e ela também foi confortável atrás sem problema, né? O Dolphin ele tem um espaço entre eixo de 2.700 milímetros, que é exatamente igual ao Honda Civic, esse que eu tenho, só que ele não tem esse túnel aqui, que no meu caso esse meu modelo tem o túnel, que é do escapamento que passa, então já tem uma limitação aqui para o terceiro, né, passageiro aqui do meio, ele não tem. O espaço interno dele é muito bom, o entre-eixo deles é igual ao do Corolla, é igual ao do Civic, é maior do que outros carros grandes. Então isso aí já me deu um ponto positivo. Quando eu fui fazer o meu test drive, eu tinha alguns pontos a analisar. Primeiro, eu nem me preocupei em fazer na opção Sport, que daria um pouco mais de eficiência, porque a ideia é ter economia. Então, já fui no modo econômico. Já peguei uma retinha e acelerei. Senti que o carro entrega muito, embora seja um carro de 94, 95 cavalos, ele entrega uma potência instantânea, um torque muito bom. Não deixa a desejar esse meu carro aqui, ao Civic.
E eu fiquei muito satisfeito com essa aceleração instantânea dele. Então, assim, na cidade, na oportunidade que eu tive de testar ele, não deixou a desejar. Outro ponto que eu precisava analisar era a regeneração de energia. O Dolphin, ele regenera energia quando você tira o pé do acelerador, que seria o freio motor, e ele regenera energia na freada, e ele marca no painel. Você tem lá um marcador que te mostra quanto ele está regenerando. Então o que eu fiz? Eu já fui analisando a questão de regeneração de energia. Acelerei, freiei, quanto que ele está regenerando. Acelerei, tirei o pé do acelerador e vi quanto que ele estava regenerando. E ele realmente gera uma capacidade de regeneração muito boa. Outro ponto positivo, porque eu vou pegar a estrada que tem muitas freadas e muito freio motor, ou seja, eu vou compensar um pouco do meu consumo com regeneração de energia. Carro bem estável, regeneração de energia, espaço interno. As informações que eu fui buscar lá com o test drive, eu consegui. Eram as informações que eu precisava. Então, assim, o que falta agora? Fazer o teste físico na estrada, não tem muito o que fazer. Eu não tenho como pegar um carro de alguém para poder fazer o trajeto na Rio Santos, então eu tive que arriscar. E aí eu optei em me desfazer do meu carro e ir para o Dolphin, né? Decidimos então, fizemos a compra do veículo, estamos no aguardo. Estou entregando meu carro hoje, vou postar no final do vídeo lá a foto do carro se despedindo, né? Vendi ele para a própria Honda e agora eu aguardar esse carro chegar para poder eu fisicamente fazer esse vídeo, mostrar para vocês como é que é o trajeto dele na Rio Santos, que é uma estrada totalmente diferente. Vocês não vão achar vídeo de teste em viagem com o Rio Santos, com estrada similar, sinuosa, esse é o termo correto, aclive e declive, não vai achar, freadas fortes, você começa a descer e de repente tem uma curva fechada, você tem que frear bem para poder fazer a curva e não correr risco. Vocês não vão achar vídeo assim, então assista esse vídeo, siga para você ver os próximos vídeos que vocês vão pegar informações importantes para quem é do Rio ou para quem tem uma condição parecida com essa que eu estou apresentando para vocês. Mas para finalizar, eu fiz algumas comparações com os carros que eu tinha e que eu já tive e os últimos que eu utilizei, né? Então estou com uma colazinha aqui que eu vou falar para vocês. Por exemplo, o Honda Civic meu aqui, o 0 a 100 dele é o mesmo do Dolphin, 10,9 segundos. Eu tenho um porta-malas maior, porém eu tenho um GNV. Então eu fiz a cubagem do meu porta-mala e eu tenho aproximadamente hoje, com o kit GNV, 55 litros a mais do que eu tenho disponível no Dolphin hoje. Então eu acho que não é um volume considerável que vai falar assim, vai influenciar e eu fazer uma viagem. Não vai, é só questão de adaptação. O entre-eixo deles é igual. Comprimento, o Civic meu aqui é 51 centímetros a mais, é um carro sedã. A largura também é igual, parecida, praticamente igual, é 3 centímetros a mais o Civic, é retrovisor. E o peso torque, né? Eu comparei torque, peso potência. Então o torque é bem parecido também. O Dolphin ele tem 18,3 e o Civic tem 19,5. Só que o Civic só alcança esse torque a 5.000 RPM. Raramente a gente chega a 5.000 RPM, né? A gente anda na faixa de 2.500 a 3.000, então você nunca tem 100% desse torque. E aí eu fui fazendo essa comparação para outros veículos. Por exemplo, Fox Connect 1.6 da minha esposa, era um carro de 104 cavalos. Todas as informações de torque, peso torque, autonomia, comprimento, largura, entre-eixos são inferiores, inclusive o porta-mala. O porta-mala do Fox é 270 litros. Eu comprei ele e botei um GNV
quinta geração de 10 metros cúbicos, que minha esposa usava o carro para trabalhar, e ele entregava muito. Ia para Paraty com ele também, com a família, e ele não deixava a desejar nos subidões, ele dava poeira em alguns carros famosos aí, marcas grandes. Então assim, era um carro que atende muito bem na estrada, e como comparativo, e ver que o Dolphin tem característica superior a ele, me deixou muito animado. C4, carro hatch que eu tive recentemente, potência maior, o torque ele tem 21.6 contra 18,3 do Dolphin, né? O entre-eixo dele é menor do que o do Dolphin, ou seja, tem menos espaço interno, e o porta-mala deles é menor do que o do Dolphin. Então, andei muito com o C4, me deu outra alegria saber que essas informações eram boas, positivas. Tive outras comparações, Nivus, T-Cross, mas a principal que eu levei em consideração foi o HR-V, que era o carro que eu pretendia trocar o meu pelo novo HR-V. Então eu fui, peguei as informações do HR-V, o HR-V é XL, né, que é um motor 1.5, 126 cavalos a 6.200 RPM, ou seja, onde que eu vou conseguir obter estes 126 cavalos. Para você ter ideia, o meu aqui vai a 8.000 RPMs. Então, na faixa ali de 6.700 RPM, eu já entro na zona crítica de rotação do motor. E aí eu vi que o peso-potência do HR-V é 10,39 para 14,79 do Dolphin. Só que o Dolphin é um carro elétrico, tem muito peso de bateria, né? O torque do Dolphin é 18,3 e o torque do HR-V é 15,8. Peso-torque do Dolphin 76,78 e do HR-V 82,8, é maior. Carga útil 410 contra 448 do HR-V e o porta-malas 354 litros. 0 a 100 do HR-V 11,8 segundos, do Dolphin 10,9. Então assim, fazendo a comparação com esse carro que eu queria comprar, outros carros que estão em alta no mercado, como o T-Cross, como o Nivus, e com os carros que eu já tive, que é a experiência, né, que eu posso falar assim, não, se esse carro me atendia, não me dava grande dificuldade, e esse outro é igual ou superior, eu posso comprar o carro. E aí foi o ponto decisivo também para eu decidir em fazer a aquisição desse carro. Um adendo que eu gostaria de deixar é que eu andando no meu bairro, por um acaso eu vi um Dolphin passando e parando numa loja. Eu falei, cara, eu preciso ver aquele carro ali com o proprietário. E aí eu fui lá, parei, fiquei do lado do carro, esperando. O proprietário veio, eu me identifiquei, perguntei se ele poderia me dar algumas informações. Daniel, inclusive ele fez uma página no Facebook, vou deixar o link da página dele aqui abaixo, a respeito de informações do Dolphin. E aí eu obtive informações dele de proprietário, uma pessoa que não tem interesse em vender, que não tem vantagem em vender, que não vai ganhar com essa informação. E as informações que eu tive foram muito positivas. O Daniel me deixou totalmente à vontade para ver o carro dele, gastou o tempo dele lá, meia hora, 40 minutos, me mostrando tudo, né? Ele tinha um Creta antes do Dolphin, ele vendeu o Creta para pegar o Dolphin.
E aí eu fiquei muito feliz com o feedback dele, porque como proprietário você vê que quando o proprietário fala é totalmente diferente do que o vendedor, porque o proprietário ele não tem vantagem, não tem lucro em estar te vendendo aquilo ali, né? Ele não falou 100% do carro em tudo. Algumas coisas ele reclamou, por exemplo, a filha dele reclamou que não tem essa luz aqui, ó, de salão, na parte de trás. Realmente o Dolphin não tem. Saída do ar-condicionado traseiro, igual esse meu aqui tem, o dele provavelmente tinha, o Dolphin também não tem. Mas foi as únicas coisas que eu vi que ele reclamou do carro, ou que não reclamou, mas que relatou como poderia ser melhor. Mas nem todos os carros que eu tive teve saída traseira, né? Os outros Civics que eu tinha antes desse não teve, o HRV não tinha, o Fox não tinha, o C4 não tinha. Então são coisas que varia de carro para carro, né? Eu, por exemplo, o meu carro não tem saída USB traseira, o Dolphin tem, né? Para as crianças estar aqui com celular, com tablet, isso influencia. A luz de salão realmente influencia, porque fica escuro dentro do carro, mas acho que em breve vai ter alguma adaptação que possa ser feita bem original para poder colocar uma luz traseira e melhorar isso nesse sentido. Então, compramos o Dolphin, saímos do Civic 2020 XL 2.0 para o Dolphin. Estarei entregando o carro hoje, vou deixar aqui no final do vídeo as fotos. Se você gostou do vídeo, se ele for te ajudar na decisão para comprar um carro com características de trajeto similar à nossa aqui, cidade, o tempo todo andando na cidade e pegando rodovia estilo Rio Santos, que bom que a gente está podendo te ajudar. Deixa um likezinho, siga aí o canal. Estou começando agora o primeiro vídeo. Vou colocar muitos vídeos a respeito de outros projetos. Eu tenho um Vitarinha que eu estou fazendo uma personalização nele, uma customização muito legal, toda do zero. Muitas coisas eu mesmo fiz. Agora ele está em Curitiba. Quando ele voltar, eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz no carro, detalhes, coisas que eu descobri no dia a dia. E aí vocês vão poder acompanhar aqui no canal. E deixa o like, siga, que você vai ter informações boas, informações verdadeiras, informações do faça eu mesmo, para quem gosta de meter a mão na massa e fazer por conta própria, com segurança, sem risco. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas obrigado aí para você que assistiu, e em breve a gente continua aí. Se tiver algum comentário, pode deixar. Crítica, sugestão, parabéns, tudo será bem-vindo aqui. Eu não tenho problema em receber uma crítica ou agradecer por um comentário positivo, mas assim, o comentário é comentário, a gente tem que aceitar tudo, tentar filtrar, entender o que é valioso ou não para a gente, o que a gente pode melhorar, o que pode influenciar. Então pode comentar da maneira que quiser, que ele vai ficar exposto aqui e todo mundo vai ver, e o que eu puder responder, o que eu puder somar para poder tirar dúvidas que outros, né, possíveis novos compradores tenham, eu farei para ajudar espontaneamente e tentar ser o mais imediato possível. Então valeu, galera, um abraço, fique com Deus e até o próximo.